E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Diogo e estou aqui para apresentar neste vídeo como você trabalhar com o style, né? Às vezes a gente tem necessidade de fazer aquele style inline para fazer uma animação ou qualquer outro tipo de ação que você não consiga às vezes aplicar com o CSS e você precisa fazer uma adaptação ali no meio do template naquele momento através de um jQuery ou alguma situação. Eu estou te mostrando agora como fazer isso através do Vue.js. Beleza? Então, assim como a gente conversou no vídeo anterior pela classe, né, que você tinha a opção de estipular e definir um objeto para fazer o controle das suas classes, você também pode criar um objeto para o style, tá? É muito simples, basta você definir o vbind, tá? Porque toda vez que a gente está fazendo a definição de um atributo HTML, a gente precisa utilizar o vbind para que a Vue.js identifique que esse style aqui deve ser monitorado e atualizado pela Vue, tá? Então, quando a gente faz esse vbind, a gente está falando para a Vue.js, olha, quando houver uma mudança no objeto, no caso esse objeto aqui de baixo, você aplica essa mudança aqui em cima. Beleza? Então, ó, para você definir um style é muito simples, é praticamente quase você fazer um inline que a gente está acostumado. A única coisa é que você define o atributo que você quer alterar e o valor desse atributo. Caso alterar a cor para vermelho, tá? Atributos que são compostos de duas palavras, você tem duas formas de escrevê-los. Utilizando o camel case, ou seja, em vez de utilizar o traço aqui size, o font size, eu tiro o traço e deixo em camel case. A primeira letra da segunda palavra vai estar em maiúsculo, tá? E aí você define o valor, legal? Ou você também pode trabalhar com o padrão kbabe, né? O kebab, o kbabe, que você vai fazer pela separação do hífen. A única coisa é que você vai ter que colocar essa aspa aqui no começo, tá? Que também é uma atribuição de objeto, tá? E o valor que você quer que aplique, né? Nesse elemento, tá? Então, quando você faz isso, olha, eu estou aplicando aqui no primeiro, né? Nesse primeiro texto, o primeiro style, tá? Se eu vim aqui mudar é, para 50, por exemplo, uma borda de 50 pixels, ele já atualizou para aqui para 50 pixels, tá? Se eu deixar novamente 5, ele vai aplicar os 5, beleza? Isso no primeiro caso. A segunda opção que você tem ao trabalhar com style é você criar um objeto. Você vem aqui na propriedade data, tá? Ou no computed method, ou enfim, você tem como trabalhar aí da melhor maneira para você, mas basicamente você cria um objeto, tá? No caso aqui o objeto origem, e você define as propriedades que você quer. As mesmas regras aqui de cima, tá? Você pode trabalhar com o camel case, tá? Ou com o kebab case também, padrão kebab, tá? Tanto faz o que você quiser fazer, aí é a opção preferencial sua, tá? E aí você define esse objeto e passa esse objeto aqui em cima na propriedade do vbind style, e ele automaticamente vai ler todas essas propriedades que você definiu aqui e vai transferir isso para um formato que o browser compreenda, tá? Então vamos dar um F5 aqui, vamos dar um selecionar elemento nesse objeto e você pode ver aqui, ó, style, font size 14 pixels, pending 30, border 5 pixels, solid, tá ok? Ele já aplicou aquele objeto, ele destrinchou aquele objeto no padrão correto para o browser poder compreender, beleza? E você também tem a opção do array, tá? Que aqui eu estou definindo um único objeto e aqui eu estou definindo um array de objetos. Esse array de objetos é muito interessante, galera, porque quando a gente define uma class, por exemplo, aqui em cima, a gente geralmente vai definir a class e vai colocar aqui uma dezena de atributos, né? A gente vai definir o font style, a gente vai definir o font size, né? E isso aqui é a definição de class que a gente costuma fazer. Vamos fazer a color, por exemplo. Color já está feito, mas vamos fazer o background, né? E a gente vai definindo aqui tudo aqui. No caso aqui da Vue.js, a gente também consegue fazer isso. Então, só que em vez da gente trabalhar com class, né, a gente está fazendo um style inline. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma lista, né, de vários objetos
No caso aqui eu criei dois, que seria, por exemplo, o objeto origem, que é o CSS Base, né, onde eu estou definindo o font size, o padding, o border e o margin top. Porém, né, eu não defini nada de estado visual, por exemplo, cor, né, tipografia, nada. Mas aqui embaixo eu estou fazendo isso. Estou falando que vamos dizer assim, a class estendido, né, que na verdade aqui não, a gente não está falando de class, a gente está falando de style inline, mas é como se fosse uma class. Eu estou criando esse objeto estendido, onde eu estou falando que essa propriedade aqui, esse objeto origem, vai ter como componentes extras essas propriedades, que é o color e o border color, tá? E aí eu venho aqui em cima e defino um array, tá? E jogo esses objetos aqui dentro. E isso vai fazer com que seja renderizado, né? Eu vou até fechar aqui. Ele vai renderizar os dois componentes, o origem, que é esse preto aqui de cima, e o segundo, que é o extend, que aplica a cor azul no texto, e o border purple, né, a borda roxa, tá? Se a gente der um inspect aqui, você vai perceber que ele aplicou os dois estilos, ó, border, o solid purple, o margin top, o color blue, tá ok? Então é basicamente uma forma de você trabalhar com uma definição de class na Vue.js, só que utilizando o Style Inline, tá? Então é um modelo bem interessante para se trabalhar quando às vezes a gente precisa fazer animações no template, tá? E uma coisa interessante, gente, quando você trabalha com o, o VBind na propriedade Style, ele automaticamente entende os prefixos de browser, tá? Então, por exemplo, existem muita propriedade nova do CSS3, como Transformer, ou até mesmo outros quesitos de animação, que você precisa definir um prefixer de browser, né, para fazer com que aquele browser, por exemplo, o Firefox, consiga entender aquele comando, né, porque eles ainda estão trabalhando em Workdraft, ou seja, cada browser implementa as funcionalidades conforme achar melhor. E às vezes para você resolver esse problema você precisa utilizar esses prefixos para poder corrigir. Tá? No caso da Vue, ele já faz essa prefixer para você. Você não precisa se preocupar com isso. Tá? O que é um prefixer? Eu peguei aqui um modelo só para a gente mostrar. Tá? Se você definisse aqui no inline, né, do nosso objeto inline aqui, por exemplo, o transform, né, vou colocar um vírgula aqui, transform, e colocasse um AL 5.5, essa aqui, por exemplo, né? O que ele vai fazer? Ele já vai aplicar, tá, as propriedades para você. Eu vou vir aqui no nosso base, tá? Dar um inspecionar. No caso, esse browser aqui que eu estou utilizando já é um browser mais novo, né? Ele não vai ter necessidade de aplicar nenhum prefixer, mas um navegador que não tenha essa funcionalidade, ele já vai automaticamente colocar o prefixer, tá? Então, o que ele vai fazer? Você vai definir isso aqui no teu objeto, mas o que vai ser renderizado no final para o browser vai ser ele colocar esses prefixers aqui, ó, o WebKit, o -ms para o Mozilla, tá? E para os navegadores que dão suporte, ele vai aplicar simplesmente transform, tá? Então essa é uma das grandes vantagens de você trabalhar com o Vue.js. Você não tem necessidade de se preocupar aí com esse modelo de você ter que ficar fazendo a precificação na mão, tá? É um projeto bem legal, bem interessante de se trabalhar e que funciona muito bem. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa explicação mais técnica aí de como aplicar a CSS online através da Vue.js, e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, até mais, tchau!